Olá pessoal, beleza? Tô aqui hoje para falar um pouco sobre o LibreOffice Base, que é uma das ferramentas aí da suite de ferramentas do LibreOffice, né? E nesse caso ele é responsável por fazer uma interface mais amigável com bancos de dados. Então ele permite que você conecte a banco de dados e tal e, enfim, faça alguma manipulação, gere relatórios, crie formulários e tal, até consuma, crie consultas, né? SQL e tal, que basicamente é isso que a gente quer. A gente quer explorar a habilidade do LibreOffice Base, conseguir executar comandos SQL. E por que ele? Porque ele é uma ferramenta bem facinho de instalar, tá? Não tem assim, muitas dificuldades, você vai lá como um programa comum, instala ele só vai precisar, para o uso que a gente quer dar, que você também instale a JRE do Java, que é um programinha para você rodar programas Java. Provavelmente você deve ter já ele instalado na sua máquina aí, porque Java é uma linguagem ainda popular hoje em dia, tá? Mas caso não tenha, a instalação não costuma ser muito complicada, tá? Então a gente precisa desses dois passinhos aí. E ele tem uma coisa adicional, né? Inclusive usando esse ambiente Java, que faz com que a gente tenha um sabor ainda mais pelo uso do LibreOffice Base, que é a possibilidade de a gente criar nossas próprias bases de dados, tá? Ele gera um arquivinho, formato .odb, onde a gente cria nossas bases de dados, tá? Então assim, ele está um pacote completo ali. Não quero dizer que ele é super eficiente ou alguma coisa assim, né? Lembrando que ele é ferramenta de escritório, então ele tem as suas limitações, mas eu acho que ele é um bom pontapé inicial aí para a gente brincar com SQL, né? Esse é o objetivo. O objetivo não é nem fazer um tutorial, alguma coisa assim muito avançada sobre o Base, mas a gente só quer chegar ao final desse vídeo que você consiga criar bases de dados, criar consultas SQL, escrevendo a linguagem SQL mesmo dentro dessa ferramenta, tá? Então o roteiro básico que a gente vai usar aqui é aquele tradicional, tem um pequeno texto introdutório, a gente vai discutir alguns detalhes que eu acho relevantes e depois a gente vai meter a mão na massa no programinha, tá bom? Então vamos lá, diretamente para o nosso textinho. E esse textinho já começa, né, trazendo a ideia que o LibreOffice Base ele é um componente desse pacotão lá do LibreOffice, responsável pelo front-end de banco de dados. Tá? Isso significa que ele tem essa habilidade de ser amigável. Eu já botei isso no meu resumo inicial, mas agora a gente vai entrar em detalhes. Eu acho grande e interessante a gente usar ele como ferramenta é a possibilidade de usar esse motor de banco de dados que é o HyperSQLDB, que é esse programinha escrito em Java, na linguagem Java. Então, por isso, ele faz necessário aí que a gente tenha a virtual machine do Java instalada, né? Runtime, que é o programinha que o Java roda em si, que os programas Java rodam em cima deles. E aí, o Base, ele é montado de certa forma em cima de 4 pilares, né? A possibilidade de criação de tabelas ou views, a possibilidade de escrita de consultas ou queries aqui em inglês, né? Uso de formulários. Formulários seriam capinhas ali, seria a parte do front-end, a coisa bonitinha para a gente interagir, inserir dados, basicamente, sim, dentro do banco de dados de uma forma mais amigável possível. E no final, relatórios, ou seja, eu pegar e processar esses dados de alguma forma e apresentar de uma forma elegante ali no final, tá? A gente, obviamente, eu deixei destacado aqui que a gente vai focar nos 3 primeiros itens, que é o que mais ou menos interessa a gente, né? Lembrando que no final da história a gente quer escrever SQL, mas, enfim, como a gente está interagindo com o Base, a gente vai usar um pouco ali da infraestrutura dele. Então, vamos para começar. Depois a gente vai se livrar disso e usar só a caixinha de SQL mesmo, tá? Antes de avançar, eu queria dizer o seguinte, eu estou citando aqui algumas vezes que eu não vou ser super detalhista em relação ao Base, mas tem uma documentação bem bacana, não só sobre o Base, mas sobre o LibreOffice como um todo, lá nesse site books.libreoffice.org. Eu botei o inglês, mas tem em português também. Eu não sei se todas as versões têm, mas aqui a gente tem um grande compiladão aqui. Você vê que tem bastante livro, né, de todas as ferramentas da suite, as 5 ferramentas básicas. O Base ele vai aparecer aqui no final, supostamente, né, se referindo à versão 7.3. Por quê? Eu só tenho uma suposição, tá? Eu
tentei olhar, eu estou usando a versão mais moderna aqui, mais recente, que é a 25.2, mas eu vi o que eles mudaram no Base nessa outra versão. Então foi algo assim, muito bestinha. Foram 2 ou 3 modificações. Então eu acho que não justificou, né, para eles escrever um documento novo, porque eles não têm feito, se eu entendi direito, né, posso estar enganado, mas não têm feito grandes modificações na estrutura do Base. Bom, então vou voltar para o nosso textinho aqui. E aí o que a gente vai ter? Eu estou sendo bem enfático e até meio ignorante aqui, né? Botar o objetivo é usar SQL. Então, por conta disso, é muito interessante que a gente tenha um olhar mais aguçadinho aí, mais cuidadoso sobre esse programinha em Java que traz essa habilidade, né? Esse motor de banco de dados ali, que traz a habilidade de a gente criar bancos de dados usando o Base, que é o HyperSQL. Eu vou dar só uma breve olhada com vocês aqui, ele está aberto aqui na outra página, tá? Especialmente no capítulo 9, e aí tem algumas coisas aqui, deixa eu limpar a tela, tem algumas coisas aqui de os tipos de dados que são usados, e qual o tipo dele equivalente na linguagem Java. Então você vê que aqui tem inteiro, tem varchar, que seriam textos, né? Teria datetime, que é, enfim, datetime, tudo junto. Enfim, tem alguns tipos de dados aqui. Tem algumas funções, eu vou destacar aqui a função concat. Eu tive um sério problema com ela. E isso é um ponto interessante. Então, esse concat ele é feito para juntar textos, né? Basicamente, eu vou fazer um texto que é uma combinação de 2 textos. E essa que é a parada, né? Geralmente, nos SGBDs, a gente costuma usar o concat sem limite. Eu posso colocar quantos textos eu quiser ali. Então, essa bibliotecazinha aqui, esse programinha, ele limita essa função concat a só 2. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Deixa eu voltar até para o texto original aqui. Mas o fato de eu ter tido esse problema quando eu estava escrevendo ali algumas coisas para criar de exemplo e tal, me fez lembrar de uma coisa importante. Independente se é esse Base, que é mais simplesinho e tal, ou se é uma coisa mais avançada, SGBDs diferentes vão ter funcionalidades diferentes, tá? Então, fugindo ali das primitivas ali mais básicas da SQL, select, insert e etc. Essas funcionalidades, tipo concat, podem funcionar diferente se você está usando o SQL Server, está usando o MySQL, Postgre, sei lá, qualquer que seja, tá? Então, fiquem sempre atentos quando mudar de um para outro, quando você estiver trabalhando, né, de verdade na área, veja se as coisas funcionam da mesma forma, né, as funções que você costumava usar num trabalho, se no outro elas funcionam iguais. Então serve de alerta essa coisa aqui. Bom, então falando sobre isso, o que a gente quer de verdade, né, é ser capaz de modelar alguma coisa, usar ali o LibreOffice para colocar um modelo. Eu pretendo, mais para frente, discutir um pouco essa questão de modelo, falar um pouco sobre modelagem de banco de dados, né, coisa mais abstrata, tal, como é que você planeja isso, quais são, enfim, as coisas que você tem que avaliar. Mas como no outro vídeo, eu acho que é importante a gente conseguir pelo menos fazer uma leitura de um modelo, sei lá, um analista de dados entregou isso aqui e você deveria ser capaz de entender, pelo menos entender o que está escrito e conseguir executar, né? Então aqui a gente tem modelo, temos 3 entidades, escola, aluno e turma. Inclusive eu esqueci de colocar algumas coisas, vou tentar colocar aqui de volta. Tem o relacionamento desse cara para esse. E eu faltei também colocar uma chave aqui, que é o ID da turma, que vem desse relacionamento. Então, chega de papo sobre isso aqui era importante entender, porque é isso que a gente vai fazer no nosso Base, que a gente vai para ele agora. Beleza. Então essa é a carinha do Base, tá? O meu aqui tá no Dark Mode, bonitão. Como eu falei, ele tem 4 estruturas, né? Tabelas, consultas, formulários e relatórios, tá? Cada um tem o seu conjunto de tasks aqui, de tarefas que você pode fazer com eles, né? Então sempre tem esses campinhos aqui, ó. Você vê que ele bem. Então a gente tem o que eu consigo fazer, e aí quando eu crio uma tabela, ela fica nesse espaço. Aqui tem as consultas, quando eu crio a consulta, as consultas ficam armazenadas aqui, formulários também e relatórios também. Tá? Eu não vou falar mais em relatório, já falei que ia fazer isso, então vamos concentrar só nesses 3 aqui. Mas antes de mais nada, né, eu preciso mostrar um negócio. Eu já deixei ele aberto para questão de gravação, mas se a gente olhar aqui em ferramentas, opções,
já deixei aqui marcado a Advanced, né? Você tem aqui nessa árvore tem LibreOffice como um todo, né? E tem o Advanced aqui. Para o Word entre aspas, né? Para o Writer, para o Calc e tal, talvez você não precise usar Java, mas aqui você precisa. Então essa opção, assim que você inicia a primeira vez, ela pode estar desabilitada e ele vai reclamar. Falar, olha, tem funcionalidades aqui que não vão rolar. Então, no meu caso, como já tinha a runtime aqui, ó, Java Runtime Environment, que é JRE. É isso que você vai precisar instalar, se você não tiver. E aí você vai lá, clica nesse botão, usar o runtime, e você seleciona quais opções que você tem. No meu caso, eu só tenho uma instalada. Selecionei aqui e tá de boa. Se ela não aparecer, se você não conseguir botar ali no path, alguma coisa assim, você pode clicar no botão Add aqui e procurar o executável para ele poder rodar, tá? E eu tô clicando no lugar errado. Eita, deixa eu apagar aqui. Beleza, então isso é uma coisa. Assim que você inicializar, ele vai reclamar disso. E quando você conseguir, você vai abrir, tentar criar uma nova base de dados aqui, ele vai abrir com essa janelinha. Create New, provavelmente vai ser o seu caso. E aí, se você botar em Next, ele te pergunta algumas coisas que não tem muito o que ficar questionando, pode deixar tudo no default. Depois você vai dar um nome para esse seu banco de dados. Ele vai virar um arquivo. Tá? Aqui, como eu já tenho, ó, aqui é o nome do arquivo. Então, botei o nome base_db, mas você pode colocar basicamente qualquer nome, não tem restrição. Né? Seriam só as restrições mesmo do seu sistema operacional, o que ele permite criar como nome de arquivo. E aí, você abriria esse cara aqui e entraria nesse modo. Né? Você vê que o nome do arquivo está aqui em cima, daquele jeitinho lá que eu coloquei. Ops, ficou feio isso, né? Deixa eu pegar esse cara aqui. Então, o nome do arquivo está aqui em cima, o base_db.odb, como eu tinha comentado no começo. Beleza, então tá com o LibreOffice instalado, abre o Base, se ele reclamar do Java, coloca o Java, cria uma nova base e você vai ter essa estrutura. Vamos agora vamos criar a nossa escolinha lá. Hoje vai ser colher de chá, a gente vai criar usando aqui o Design View, tá? É só para a gente apresentar a ferramenta, depois a gente vai fazer essa criação usando comandos SQL nos próximos vídeos. Então aqui ele criou um table, suposto table 1, que a gente vai dar o nome daqui a pouquinho. E vamos lá, olha só como é que ele fica, ó. Nome do campo e o tipo do campo. Então, vamos colar? Vamos olhar aqui de novo o nosso materialzinho. Ó. Então deveria ter o modelo escola, ID escola, que é o número inteiro, nome escola é do tipo varchar e sigla, que é do tipo varchar, que é texto. Então vamos de novo para o nosso LibreOffice. Então vamos lá, digitar aqui o nome do campo. Vou colocar tudo em letra maiúscula, tá? Porque eu descobri que ele é case sensitive, ele reclama entre minúsculos e maiúsculos, e eu gosto de escrever SQL tudo em letra maiúscula, porque eu acho que fica mais bonitão. Então vamos definir esse cara aqui, ó. Tá vendo? Digitei o nome do campo, digitei mesmo, normal. E aqui tem um menu suspenso que me permite escolher entre as possibilidades que a gente já tinha visto na documentação. Então, integer. Já vou configurar esse cara, tá? Vê que aqui embaixo, ó, tem essa partezinha aqui. Vou até destacar ela aqui, ó. Deixa eu aqui em vermelhinho. Então, aqui embaixo a gente tem ID escola. O que é esse ID escola? É só um número genérico que vai identificar, né, unicamente aquela escola. Aqui vai ser um número completamente sem sentido, assim, semântico, né? É só um número que ele garante que vai ser único. Como eu não quero me preocupar com isso, nem quero que meu usuário se preocupe com isso, eu vou botar ele como alto valor para sim. Ele vai gerar esses valores automaticamente. E agora a gente vai clicar aqui. Deixa eu marcar aqui porque o cursor não está aparecendo. Vou clicar nesse cantinho aqui onde está a setinha, com o botão direito. E ele vai aparecer ali, ó, Primary Key. Ele vai ser a nossa chave primária. Esse é um valor que não pode se repetir de uma linha para outra. Esse valor tem que ser único. Então a gente garante, sempre tem que ter um primary key, tá? E aí as outras a gente bota sem tanta restrição. Nome, escola, vai ser, já botou varchar, vamos manter, e sigla da escola, também vai ser varchar. Para o nome da escola, vou voltar para ele, aí olha aqui embaixo o que ele botou. Essa entrada, colocar esse registro é obrigatório? A gente vai colocar aqui sim. Ele já vai ajudar a gente, não vai deixar o cara criar um registro se ele não preencher esse campo. E vou aumentar o tamanho desse campo para 200. Eu vou deixar o cara ter um pouquinho de margem para digitar o nome da escola. Isso é importante na hora que você está planejando um banco de dados. Se você deixa espaço demais, você está de fato reservando espaço de memória para reservar aquilo. Tá? Então você vai tentar fazer mais ou menos, né, de um jeito que
adequa a essa necessidade. Por exemplo, sigla. Eu não vou obrigar que o cara preencha, mas vou botar que essa sigla vai ter tamanho 3 não, vou botar 5, né? No máximo 5, tá? Não precisa colocar 5, é no máximo 5 o tamanho dessa sigla da escola, beleza? E aí, tá criado, ó, né? Segundo o nosso modelo, só isso que a gente precisava. Vou salvar, vou dar o nome escola, com letra maiúscula, e bom, tá lá, tá salvo. Vou fechar aqui, pode fechar lá em cima. E aqui a nossa escolinha tá aqui, ó. Vou criar as outras, aproveitar e vou repetir aqui um pouquinho mais rápido. Então a gente tem o nosso, por exemplo, aluno. Então, ID aluno, mesma configuração, é um inteiro, vai ser autovalorado, pode ser tamanho 10 mesmo. Vou clicar com o botão direito aqui, chave primária. Aluno vai ter o nome do nosso aluno, vai ser texto, vai ser obrigatório. Deixar o tamanho 100, acho que estava suficiente. Mais o que? Aluno vai ter o ID escola, que vai ser uma chave que ele vai receber estrangeiramente. Daqui a pouco a gente configura isso. Você não vai fazer nada demais aqui, só vai deixar do tipo certo. Então, ID escola tipo inteiro, aqui vai ser tipo inteiro também. Não vai ser autovalorado. E lembra que o aluno tem que ser criado, para ser criado tem que criar a escola, então a gente vai botar que isso aqui é obrigatório também. Da mesma forma, o ID da turma tem que ser inteiro, apesar do... Mas a gente não criou turma ainda, mas a gente vai criar, então já vamos botar aqui que o ID da turma também é inteiro. Então, o nome do aluno. E o outro que a gente tinha já, data de nascimento, né? Data. Nice. E esse vai usar um tipo diferente aqui, vamos usar o tipo date, tá? Vamos obrigar que seja colocado isso aqui e vamos definir o formato. Ó, então deixa eu voltar aqui, né? Você veja que nesse cantinho tem o formato do campo, então a gente vai formatar esse cara bonitinho para ser assim, tá? Aqui, gente, default value, né? É se eu quisesse colocar um valor padrão, caso o usuário não preencha, como esse campo é necessário, é obrigatório, eu poderia deixar um valor padrão, mas não vou deixar porque eu quero obrigar, né? Lembrar o cara toda vez que tem que digitar esse troço, que se ele não digitar, não vai ter ninguém para salvar ele, ele vai reclamar que você não colocou esse valor, tá? Então vamos dar uma coladinha aqui no nosso modelo para ver se era isso mesmo. Então, aluno, ID escola, nome, data de nascimento e ID da turma, beleza, podemos voltar para lá, concluir, mesmo esquema, salvou, vamos dar o nome desse cara aqui de aluno e uma vez salvo pode fechar. E o meu carinha cresceu, olha lá, que bonito, hein? É, só de brincadeira, vamos abrir o homem de novo então. É sempre salvo o projeto. Sempre salvo o progresso, galera. É, bagulho doido. Vou deixar até esse negócio no vídeo aqui pra ver o que é possível. Então tá aberto aqui na outra tela, deixa eu trazer pra cá. Beleza, vamos ver o que ele salvou. Salvou nossas tabelas? Salvou nossas tabelas, então tá bom. Vamos ver aluno, olha lá, tá bonito, ó. Show de bola, perdemos nada, porque a gente foi esperto e salvou antes. Vamos criar o turma. Então, ID turma vai ser do tipo integer. Cadê o integer? Vai ser primary key, vai ser autovalorado. A turma, ela tem um ID, ela tem uma série, vai ser um texto e vai ter o ID da escola, que vai ser do tipo inteiro também. Não vai ser autovalorado, mas esse aqui é necessário, lembra que a gente não flexibilizou, tem que colocar o ID da escola. E era só isso, deixa eu ver. Coloquei a capacidade também da turma. Beleza, capacidade. O aluno vai ser o número inteiro, tá? Tô usando um int aqui agora de uma forma, não só um número aleatório, mas é uma coisa que tenha mais significado, né? E aí beleza, capacidade é necessário? Não é autovalorado, né? Posso deixar ele vazio, não tem problema. O ID da escola é necessário, mas não é autovalorado. Tamanho 10 e tá tudo bem. Então temos aqui turma. Tá feito, tá? Salvou, fechou, bonitão. Tá lá, recurso. Bom, então acabamos aqui com a parte de criação de tabela, tá? Sem usar nenhum SQL por enquanto, mas pelo menos a gente viu a burocracia, que é cada coisa tem que ter um tipo especificamente, blá blá blá, tal. Ele permite, se eu abrir aqui uma escola, só para exemplificar, eu dei 2 cliques na tabela e ele abriu, como se fosse um Excel, um formulário para preencher. Então se botar escola ABC e botar a sigla dela, sei lá, ABC da vida, tá Enter, ele criou. Você vê que o ID escola, como vai ser um campo autovalorado, ele já bota aqui autofield e botou 0 pra gente. Se a gente não definir nada, ele começa de 0, né? Então se eu botar aqui
escola, sei lá, 1, 2, 3, e não botar sigla, sigla eu botei obrigatório, vamos ver. Não botei obrigatório, né? Nem lembrava. Então, não precisa. Mas se eu quiser colocar, tá lá, escola 1, 2, 3, com sigla 1, 2, 3 e tá tudo bem. Resolveu, criamos registros, pode salvar aqui e fechar. Uma coisa importante quando trabalha com Base, ele vai fazendo muita coisa em memória, tá? Em memória RAM. Então a gente criou coisas, não salvou. Então vamos salvar aqui agora. Tá? Agora aqueles registros estão na tabela. Tá? Se eu fechar o programa agora, ele mantém aquele registro. Se a gente der 2 cliques aqui em escola, aqueles registros que a gente colocou estão lá, colocados, bonitinho, tranquilinho, tá? Mas esse não é a melhor maneira, né, de fazer isso. Então ele vai permitir que a gente crie formulários. Antes mesmo de passar pelas consultas, eu vou só rapidamente aqui falar da ideia de formulário. Aqui a gente vai... Vamos criar um formulário aqui rapidão usando o design dele. Minto, eu vou usar o Wizard, que vai ser mais rápido. Então, um clique aqui no Wizard, ele abre na outra janela, trazer para cá. Ó, olha só que legal. Eu escolho a tabela que eu quero. Por exemplo, tabela escola. Escolho os campos. Posso selecionar e tal. Nesse caso aqui, se eu botar essa setinha dupla, ele manda todo mundo para lá, independente do quanto você selecionar. E aí vai perguntar como é que eu quero mostrar isso. Vou tentar mostrar de uma forma bonitinha assim, ó. Vamos botar assim, ó. Opa, beleza, ó. Tá mais interessante do que aquele jeito lá, tá mais grandão e tal. Aí ele faz algumas perguntas. O formulário vai ser só para mostrar todos os dados, não sei o que lá. Tá? Aqui botar ele mais bonitinho, assim, que esse azul interessante. Pergunta se eu quero modificar ou se eu quero trabalhar. Né? Como o nosso objetivo não é ficar falando sobre o formulário, eu vou passar direto aqui só para ele mostrar pra gente. Né? Então, deixa eu fechar aqui e ver que dentro do formulário agora tem um formulário. Se eu clicar nesse formulário, ele abre o formulário pra gente. Tá? Então aqui estão os records, aqui embaixo. Ó. Então record 1, aí se eu avançar aqui, ó, next record, pode ser o Ctrl Alt setinha, ele vai para o próximo. Se eu colocar mais um, ele vai me pedir para criar. Então agora eu vou botar colégio QWE. E aqui eu sei QWE. Tá? E aí eu poderia usar aqui o salvar. Tá? Dá para fazer formulários mais interessantes que esse. Estou fazendo aqui no modo bem grosseirão, só para mostrar que isso é possível. E fica muito mais amigável, né? Muito mais bonitinho do que interagir com aquele troço lá meio carão de Excel, tá? Beleza. Mas agora coisa interessante. Vou voltar para nossas tabelas e vou tentar criar uma turma. Olha só. Turma, série. Posso chegar aqui e digitar série, sei lá. Primeira série. O ID da escola, no nosso modelo, ele tem que estar vinculado. Lembra que o ID da escola a gente criou 3 escolas, né? Como está autonumerado, então seria 0, 1, 2. Se eu colocar aqui a escola 4, sei lá, botar a capacidade para 30 alunos, ele criou e não reclamou. Por quê? Porque a gente ainda não fez esse vínculo, tá? A gente ainda realmente não criou lá o relacionamento. A gente vai fazer isso agora. Deixa eu deletar aqui esse cara. Deixar ele vazio aqui. E agora usar aqui ferramentas, tools, relationship, relacionamento. Ele vai mostrar as tabelas que eu tenho e agora a gente vai fazer o arrasta e solta aqui, né, nessa ferramenta. Depois a gente vai fazer isso manualmente, né, escrevendo SQL. Então aqui, ó, o ID da escola a gente vai arrastar, tá? Então ó, criei aqui a escola, vou arrastar a escola e encaixar no ID escola, que é a chave que eu quero relacionar. Ó, fazer a mesma coisa do outro lado. Vou arrastar para cá. Beleza. Já está relacionado. Agora eu não consigo mais criar uma turma que não tenha um ID que está em escola, tá? Que já existe aqui. Da mesma forma aqui em aluno. Aí aluno tem um pouquinho mais. Deixa eu aumentar aqui esse carinha. Aluno tem um pouquinho mais. Eu quero também que, né, o aluno se relacione com o ID da turma. Então eu arrasto lá e pronto. Basicamente ficou... não vou achar um jeito legal. E olha só, já fez mais ou menos o match daquele relacionamento que a gente tinha colocado no nosso modelinho. Aqui eu usei o outro diagrama, né? Mas você vê que ele está colocando mais ou menos a cardinalidade que ele espera ali para a coisa acontecer. Então, ó, 1 para esse lado, N para esse. Está botando a máxima, né? 1 para esse, N para o outro. E tá tudo bem. É exatamente isso que a gente queria. Vamos salvar os relacionamentos. Fechar aqui. Voltar lá para o Base. E agora, se a gente voltar aqui para a turma e voltar lá, sei lá, primeira série. Botar o ID da escola agora, sei lá, 4. Ops, fez um gatilho aqui. 4 e a capacidade, sei lá, agora 20.
e tentar salvar. Olha lá, ele já simplesmente estourou na nossa cara ali uma violação de integridade por vínculo, né, por constraint entre a turma capacidade não, a escola que não existe. Se eu colocar uma escola que existe, por enquanto é 0, 1, 2, vou botar 0, por exemplo, ele salva numa boa pra gente lá, tá? E aí se eu colocar uma outra turma, segunda série, lá com ID escola, sei lá, 2, que existe também, essa turma agora 16, 15 alunos, ele também salva numa boa pra gente, tá? Essa não é a melhor forma de interagir aqui, já mostrei para vocês os formulários, mas você vê que funciona, os vínculos estão funcionando, né? O relacionamento está funcionando, tranquilão, numa boa. Vamos salvar esse carinha aqui, fechar, salvar aqui também para deixar registradinho, e vamos criar aluno aqui usando mesmo isso aqui, não vou usar muito formulário não. Então agora também está vinculado, né? A gente tem duas turmas, 0, 1, e tem 3 escolas, 0, 1 e 2. Então, vamos botar o aluno aqui, Felipe. O ID da escola vai ser 1, a turma que ele tá é a turma 2, na verdade, porque como a gente criou ali, a gente tentou criar antes e deu errado, ele criou um ID, então se eu lembro ali de uma coisa, botar a data de nascimento aqui, 1/1 de 2001, obviamente não é isso, né? Sou mais novo que isso. E agora o Augusto aqui, é o meu cara da mesma escola, da mesma turma, e coincidentemente ele tem a mesma data de nascimento. Beleza? Então também, ó, permitiu criar. Vamos tentar burlar o esquema aqui. Então vou botar agora o Silva, o meu outro xará, só que agora ele está na escola que não existe. E também ele vai estar numa turma que não existe. E a data de nascimento, eu poderia até botar a data de nascimento zoada aqui, eu vou fazer isso também, né? Vou errar tudo aqui. Aí eu vou tentar criar, ó. E aí já deu até um outro erro. Erro na inserção, então vamos corrigir, vamos ver. Isso aqui dá certo? Ó, agora ele reclamou do vínculo, né? Do vínculo entre a coisa. Primeiro ele começou reclamando do vínculo com escola. Em escola, deixa eu botar aqui, ó. Em escola, barará, não tem essa escola. E o legal, que ele já mostrou pra gente, qual seria o statement, né? A afirmação em SQL. Depois a gente vai fazer isso manualmente. Então vamos lá, tá errada a escola, não tem essa escola. Vamos botar a escola 2. Agora a escola existe. Então vamos tentar salvar. E agora ele reclamou do vínculo com turma, né? Essa turma também não existe. Então beleza, a gente vai lá e conserta essa parada. Vamos botar uma turma 2. E ele deveria reclamar, né? Porque essa turma 2 então tem, você já vê uma falha de projeto aqui. O cara tá numa escola de uma outra turma. Eu deixei isso de propósito ali para ver como é que é meio chatinho. Às vezes você modelar, tem que modelar direitinho. Então, pois cara, tá certo, ele teria que estar na mesma escola, né? E como a escola está relacionada à turma, não poderia deixar fazer o que eu tentei fazer aqui. Ele está numa escola que está relacionada está numa turma, desculpa, que está relacionada à escola 0, mas eu coloquei o cara na escola 2. Não sei se ficou claro essa parte, foi mal. Mas é isso aí. Então, deixa eu fazer certinho aqui. Salvo. Vou fechar esse cara, salvar nossa base. Vamos dar uma conferida aqui, abrir de novo. Tá todo mundo salvinho lá, numa boa. E aí a gente pode passar para finalizar aqui esse vídeo, tá? A gente vai escrever uma consulta SQL usando aquelas informações, tá? Então, ó, criamos tabela, criamos relacionamentos com essas tabelas, sem usar SQL ainda, mas vamos pelo menos fazer uma consultinha, que esse vídeo já está grandão. Então vamos usar aqui, ó. O que eu fiz? Fui para o modo consulta, peguei aqui, ó, inserir SQL, né? New Query, SQL View. Tem outras formas de fazer, mas como eu gostaria que a gente fizesse já alguma coisa de SQL hoje, então vamos usar o comando select, tá? O comando select funciona da seguinte maneira: seleciona, select, nomeia as colunas que ele quer selecionar, ou você usa a estrelinha, tá? Ele vai pegar todas as colunas possíveis. Vou dar um tabzinho aqui só para uma questão que eu gosto de fazer dessa forma, tá? Então select, botei lá a estrelinha e ela tem que selecionar de onde, né? Da onde que eu estou pegando, né, essas colunas. Então, por exemplo, escola. Escola, então, é o nome da tabela, tá? Então, selecione, então, vamos traduzir isso aqui. Selecione para mim todas as colunas da tabela escola. Eu venho aqui, vou marcar essa opção, quer dizer, não vou marcar ainda não. Eu só botar Run Query, ou F5. Ele rodou a consulta, tá? Eu vou só ativar esse botãozinho aqui que ele fala, roda o comando diretamente, porque aqui você viu que ele abriu aquele formulário, eu poderia inserir coisas, né?
Não acho isso interessante porque a gente está fazendo, então vamos... Meu amigo, eu só queria limpar isso aqui. Tá, então vamos rodar de novo. Agora ele só traz a informação sem necessariamente permitir que a gente crie novos registros, né? Você vê que está a barrinha aqui embaixo. Esse navegador aqui de registros não permite que a gente crie, né? Não tem o botãozinho de criar tá apagadinho. Beleza, então eu vou fechar essa consulta. Na verdade eu vou salvar essa consulta, né? Vamos salvar essa consulta, vamos chamá-la de escolas, né? Porque ela simplesmente está trazendo todas as escolas, sem fazer muita coisa, e ela fica salvinha aqui, tá? Se eu criar vamos criar uma outra consulta aqui. Vamos fazer todos, né? Select estrelinha from, tá lá, alunos. Aluno, desculpa. E aí vou marcar aquela opção, vou dar esse carinha, trouxe lá todos os aluninhos. Tá? Lembrando que eu só gosto, vocês vão ver depois, vocês vão entender porquê, fazer isso aqui, tá? Aqui não tem problema nenhum, ele aceita e tal, mas, por exemplo, se eu quisesse fazer um por um, por exemplo, eu não quero trazer o ID do aluno, só quero trazer o nome e a data de nascimento. Então eu poderia botar nome, aluno, vírgula, data, nascimento. Tá? Se eu rodar essa consulta, agora ele só traz aquilo que eu pedi. Aí, à medida que isso vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil de enxergar essa consulta. Então, eu considero uma boa prática separar assim, tá? Deixar o comando SQL separadinho. Inclusive, eu tentei dar cores diferentes para eles aqui na IDE. Tá? Então, o que é SQL, o que é nome de coluna ou nome de tabela. Poderia botar, eu vou adiantar alguma coisa assim rapidamente, vou mostrar where, id, aluno igual a 1. Pra você ver que o que é número ele pinta de vermelhinho. É só rodar isso aqui, vai trazer acho que só o Augusto, né? Olha lá, isso aí. Ou poderia dizer o nome aluno, underscore aluno, igual, aí plique, né? Para botar texto é uma aspas aqui só, 2 aspas é o nome da coluna. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Com mais detalhes, só tô explicando. Onde aluno é Felipe. Aí poderia, não, eu quero trazer todas as colunas, voltar com a estrelinha lá, onde o nome do aluno é Felipe, tá? E aí, beleza. Vou voltar isso aqui pro defosão. Vamos salvar esse cara aqui. Então, vou salvar a consulta, vamos salvar a consulta como alunos. Beleza, podemos fechar e ela está aqui registrada no nosso campinho. Então a gente tem essas 3 tabelas, as 2 consultinhas que a gente fez bem bestinhas, assim, só para mexer um pouquinho com esse SQL. Aquele formulário de escola está aqui também, mas a nossa ideia não é usar. Beleza? Então, vou encerrar esse vídeo aqui, está gigantesco. Deixa eu voltar para mim. Então, galera, espero que essa primeira introdução aqui a esse programinha tenha servido aí para que vocês possam até criar suas próprias tabelas, não precisa seguir as minhas. Eu já vi que eu coloquei um erro de modelagem ali para ver que é possível ter pequenos errinhos ali, tá? Então tem que modelar direito, isso é um outro assunto, mas o importante é que a gente conseguiu, acho que de forma super suave, criar a nossa tabela a partir do modelo, colocar ela para funcionar, estabelecer os relacionamentos, escrever consultas e a partir daí a gente vai começar a estudar SQL de verdade, tá bom? Então espero que tenha sido agradável a experiência aí e valeu, muita fé.